A Cirlei estava perguntando. Aquela parte que você explicou lá do DocX Web, eu não entendi. Porque o que eu entendi é assim, tem uma porcentagem, aquela porcentagem que ele deu lá naquela imagem, por exemplo, não era a porcentagem de autenticidade? Então, o que acontece, na verdade? Depois eu fui procurar, porque eu não trabalho com esse DocX, né? Quem trabalhava com esse DocX e aí ficou instituído na disciplina era a Thaís. Aham. Né? Então, na verdade, é o contrário do que eu trabalho, que é o Spider. Né? No DocX, você tem que ter acima de 77. Ah, sim. Entendeu? Ah, entendi. Tava ao contrário. Aí eu fui procurar e encontrei. Aí eu ia até falar isso agora. É acima de 77. Entendi. Né? Porque o DocX, ele faz autenticidade, né? Ah, Então, é o quanto o documento é autêntico. Então, tem que ser acima de 77%. entendi. Agora, no Spider, que é um outro que eu vou recomendar para vocês utilizar, Tá. porque eu acho mais o relatório dele melhor, ele no Spider é até 3%, porque o Spider procura as cópias. Ele faz o processo contrário do DocX. Então, o Spider vai mostrar o quanto tá plagiado. Isso, Então, tem que dar exatamente. no máximo 3%. Exatamente. Ah, tá. Eu vou usar esse, então. Então, e por que eu estou recomendando o Spider? Porque o Spider é o que as revistas estão utilizando. As Entendi. revistas agora estão utilizando o Spider, porque o Spider pega o que é plágio. E aí Entendi. eles consideram que 3% é dos pronomes que sai igual, da sequência da frase que sai igual. Então, você pode ter igual a algum outro artigo 3%. Então, é melhor. Eu acho mais fácil o Spider do que o DocX, porque o DocX faz o processo contrário. Tá bom, professora. Até para Obrigada. entender, eu acho melhor o DocX. Mas eu ia falar isso mais para frente, mas já está até já registrado aqui. Sem problema. Tá bom. Tá? Mas sem problema. Foi ótimo você já ter lembrado. Então, pessoal, boa tarde. O que eu estava explicando aqui para a Daiane, né, para quem pegou aí o bonde andando, é que no final, né, depois do projeto de vocês pronto, vocês precisam me encaminhar um relatório para verificar a questão do plágio, tá? E aí existem programas na internet que fazem essa verificação, tá? Antigamente, a professora Thaís, que era professora da disciplina, ela usava o programa DocX Web, né, que é o que está no plano de ensino para a verificação do plágio. Tá? Esse é um programa que ele verifica o quanto o seu material, quanto o seu projeto está autêntico. E nesse programa é necessário que o valor de autenticidade dê maior que 77%. Ou seja, tem que ter um nível de originalidade acima de 77%. Né? Só que o que eu vou recomendar para vocês utilizarem no projeto de vocês é um outro programa, tá? Que é o Copy Spider, que é um pouquinho mais chato, porque ele tem que baixar ele no computador, né? Mas ele é melhor porque ele realmente verifica o plágio e não a autenticidade como esse DocX faz. Nesse Copy Spider, é necessário que o seu trabalho tenha um percentual menor que 3% de cópia. Tá? Porque o que vai acontecer? Mais para frente eu já ia falar isso, mas eu já vou adiantando. Quando vocês estão fazendo o trabalho de vocês tem que ser original, não pode ser uma cópia. Então, esses programas, eles ajudam
os professores a verificar se os alunos estão apenas copiando ou se eles estão realmente escrevendo. Ah, mas professor, eu fiz citação direta. Citação direta é uma cópia. Tudo bem, o programa vai reconhecer se for citação direta, se você colocar dentro da norma, que é entre aspas, se tiver mais de 3 linhas, recuado, 4 centímetros, diminuído o espaço, diminuído a letra. E se for no meio da frase, entre aspas e com o autor. Ele vai reconhecer quando você fizer isso. Mas para citações indiretas, que é aquela que a gente reescreve, é necessário que realmente seja reescrito, né? Que você não pode copiar igual de outro artigo, mesmo que você traga a referência, tá? Porque senão vai dar plágio. E aí, esses programas, eles conseguem comparar tudo que você escreveu com tudo que está na internet. Tá? Então, é necessário que se faça isso para verificar realmente que vocês escreveram. Por isso que eu falei para vocês da necessidade de tudo colocar referência bibliográfica. Porque sem a referência bibliográfica, é mais fácil ainda cair no plágio. Tá? Então, tem esse cuidado. Aí, como tem algum pessoal que já está adiantado, já está passando pelos verificadores, a Dai tirou essa dúvida aí que estava em relação aos programas. Existem outros programas disponíveis para verificar plágio. Eu até posso passar para vocês os outros programas, e aí depois vocês verificam qual que fica melhor. A questão é que todo programa de plágio, tá? Todos esses detectores de plágio que são na internet, eles têm um limite de verificação. Tá? Tem um limite, então você pode verificar apenas uma vez no dia, ou apenas 1000 palavras, enfim, tem um limite. Por isso que eu recomendo esse que eu coloquei aí no chat, que é o Spider, que você pode fazer 2 verificações por dia no programa. Tá? Mas vocês só vão fazer essa verificação com o projeto pronto. Não fiquem fazendo com o projeto pela metade, porque também não dá certo. Não é que não dá certo, vocês vão gastar a entrada de vocês nos programas sem estar tudo pronto. E cada vez que vocês escrevem um parágrafo novo, altera lá a quantidade do percentual do que está plagiado ou não. Tá? Então, muito cuidado quando vocês forem aí fazer as citações diretas e indiretas. Certo? Pode perguntar, Cirlei. A gente passa o projeto inteiro ou só as partes lá que está escrito lá? Como que é? Passa o projeto inteiro, só tira a parte da pré-textual, né? A capa, a contracapa, aquilo lá não. Da introdução até os resultados esperados, vocês passam no programa. Tá? O que não precisa passar no programa é aquilo, capa, contracapa, sumário, isso aí não precisa. Resumo não precisa, vocês vão passar só da parte da introdução até os resultados esperados. Porque orçamento e cronograma e referências bibliográficas também não precisa passar. Então, o que vocês passam no programa de plágio é da introdução até os resultados esperados. Obrigada. Nada. Aqui é o que realmente vocês escrevem. Então, vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar. Eu não sei se vocês viram, eu botei um videozinho lá para vocês, meu, explicando como que é a hipótese e como que é o problema, para quem quisesse adiantar aí durante a semana, que a gente teve parado em apoio, né, a paralisação nacional da enfermagem em prol aí do projeto de lei que está para ser votado no Senado, mas que nunca entra em pauta. Tá? Então, eu deixei lá um videozinho, caso vocês depois queiram assistir, é curtinho. Tá? E hoje nós vamos, então, trabalhar aqueles itens ali um pouquinho mais rápido, porque já está o videozinho lá, e trabalhar mais alguns itens do projeto de vocês. Só deixa eu abrir aqui no Meet junto para eu ver vocês.
Enquanto eu estou abrindo aqui, eu gostaria de dizer para vocês que eu estou muito, muito feliz, porque nós, todos funcionários da Unimat, vamos ser vacinados sexta-feira. Então, eu estou muito feliz que eu vou ser vacinada. Compartilhar com vocês esse momento histórico na minha vida. Que bom, professor. É muita felicidade mesmo. Muita felicidade. Viva o SUS. Já sabia, né, Neide? Nós vamos vacinar, graças a Deus, nós vamos ser vacinados. Graças à ciência também. Vamos ser vacinados. E se Deus quiser, no próximo semestre, nós já vamos estar com uma vida mais próxima do nosso normal aí. Mas vamos lá. Enquanto esse dia não chega, nós vamos continuar firme no nosso projeto de pesquisa para finalizar ele esse semestre e no próximo estaremos aí firme e forte para desenvolver essa pesquisa, tá? Então, eu botei aqui partes do projeto de pesquisa. Nós vamos ir montando. Então, nós já vimos a questão da introdução e do referencial teórico, já passou. Hoje nós vamos ver, então, problema, hipótese, justificativa e objetivo geral. E na próxima aula, e hoje a gente vai tentar falar alguma coisa de método ainda. Vamos ver se vai dar tempo. Na próxima aula, a gente vê a última parte, que é resultados esperados, cronograma, orçamento e referências bibliográficas, certo? Então, vamos lá. Qualquer coisa, vocês me interrompam, tá? Primeiro, em relação ao problema. O problema a gente já discutiu nas outras aulas, vocês já fizeram até aquele exercício, aquele documento que vocês vão preencher e me enviar, tá? Que é sobre lá o problema, a delimitação do tema e a sua pergunta. O seu problema no projeto de pesquisa vai ser a sua pergunta. Tá? É uma pergunta só. Você não precisa fazer parágrafo, você não precisa escrever nada. Você vai colocar item 2, problema, e vai botar a pergunta. Somente isso, tá? Só a pergunta. Então, essa pergunta, esse problema, tem que terminar com um ponto de interrogação. Tá? Ah, mas a minha pergunta tem 3 linhas, não tem problema. Ah, mas a minha pergunta só tem uma linha, é assim mesmo? É assim mesmo, é só a pergunta. Tem que ficar claro o que você vai trabalhar. Por isso que é uma pergunta. Certo? É uma pergunta, gente. Não compliquem, tá? O problema é apenas a pergunta do seu estudo. Então, qual que é a pergunta do meu estudo? Eu sempre acabo dando exemplo meu, né? Do que eu fiz. Qual que era a pergunta da minha pesquisa? A pergunta era: a temperatura influencia na pressão arterial dos pacientes que fazem hemodiálise? Essa é a minha pergunta. Tá? A pergunta de vocês vai ser próximo disso também. Ok? Então, a pergunta que vai ser o seu problema é objetiva, clara e tem ali o que você vai trabalhar. Certo? No problema já precisa aparecer o local que eu vou trabalhar, o ano que eu vou trabalhar? Não necessariamente, tá? Pode ou não aparecer. Então, eu posso botar essa pergunta mais completa, como, por exemplo, problema. A temperatura do ar interfere na pressão arterial dos pacientes em hemodiálise? Podia terminar aí, tá? Não precisava colocar em Cáceres. Só a pergunta, tá? Não entrem em detalhes no problema, porque o seu problema é aquela pergunta geradora da pesquisa. Você não precisa explicar nada nesse momento, é somente a pergunta. Se você tem uma pergunta, você vai ter também uma hipótese. O que é hipótese? É a resposta para essa pergunta. Mas, professora, a resposta não é o que eu vou pesquisar? É, mas você tem que ter uma ideia, uma hipótese do que pode estar, o que pode acontecer. Tá? Mas por que se tem hipótese na pesquisa?
porque se determina que possa acontecer alguma coisa, porque se você for pesquisar uma coisa que você acha que não vai dar em nada, não precisa pesquisar, sabe? Como que eu posso explicar isso aqui para vocês? Por que tem que ter hipótese? A hipótese está ali para mostrar que aquilo que você está perguntando tem algum fundamento. Tá? Tem algum fundamento, você tirou de algum lugar. É isso que a hipótese mostra dentro do projeto. Então, se você tem uma pergunta, você tem uma ideia, né, uma hipótese do que pode acontecer. Então, a minha pergunta é: a temperatura do ar interfere na pressão arterial dos pacientes? A resposta pode ser sim ou não, né? A hipótese que eu tenho é: a temperatura do ar pode interferir na pressão dos pacientes, e a minha outra hipótese é que a temperatura do ar não interfira na pressão dos pacientes. Tá? Então, a hipótese é uma afirmação que eu faço baseado na minha pergunta. Então, não tem como eu fazer hipótese sem eu ter uma pergunta. Eu tenho que ter uma pergunta para poder fazer uma hipótese. Tá? Essa hipótese, ela é uma afirmação. Então, não é uma pergunta, é uma afirmação, porque a pergunta é lá no problema. Ela tem que ser simples para que quem leia entenda o que está acontecendo, o que você espera que aconteça, e ela pode estar sujeita à negação. Pode ser que você não encontre a sua hipótese. É isso que você vai provar na sua pesquisa. Alguém levantou a mãozinha? Fala, Lalisca. Pode falar, quem levantou a mãozinha? Eu só ouvi o barulhinho aqui. Ai, foi eu tava com o microfone fechado, desculpa. Eu queria saber se, eu não sei se a senhora vai comentar ainda, mas, tipo, a minha pesquisa, ela não vou fazer com dados primários, na verdade, é revisão, né? Eu preciso ter tipo, a hipótese afirmativa, a negativa, ou é só afirmativa? Vou falar mais para frente. Ah, tá bom. Tá? Aí o que acontece, gente? Nós temos, geralmente, duas divisões de hipótese. Uma hipótese, não é uma hipótese, é um formato de apresentar hipótese para estudo quantitativo e um formato de apresentar hipótese para estudo qualitativos e estudo de revisão, tá? Então, quando é do estudo quantitativo, eu acho que é o mais fácil, a hipótese do estudo quantitativo. Por quê? Matemática, número, você vai ter uma resposta que vai acontecer ou que não vai, não é isso? Você vai ter ou positivo ou negativo. Não tem outra resposta. Ou acontece ou não acontece. Então, quando eu tiver uma pesquisa quantitativa, eu vou apresentar a hipótese dessa maneira aqui. Hipótese nula, representada por H 2.0, e hipótese alternativa, representada por H 2.1. Da onde saiu esse H0 e esse H1? Esse H0 e esse H1 saiu da estatística. Então, por que eu uso eles aqui? Porque se a minha pesquisa é quantitativa, eu estou trabalhando números. Então, eu utilizo esse símbolo. Quando eu faço pesquisa quantitativa, então eu tenho uma hipótese nula e uma hipótese alternativa. O que é minha hipótese nula? É a minha hipótese de negação. É aquela que eu acho que não vai acontecer. E a minha hipótese alternativa é aquela que eu acho que vai acontecer. Então, eu quero saber se a temperatura do ar interfere na pressão dos pacientes, na pressão arterial. Qual que é a minha hipótese nula? A que não vai acontecer. A temperatura do ar não interfere na pressão dos pacientes. E qual que é a alternativa? A temperatura do ar interfere na pressão dos pacientes. Então, é isso que eu vou descobrir. Eu vou descobrir, baseado na minha pergunta, se vai acontecer ou se não vai acontecer. Entendido?
Estudo quantitativo, eu coloco hipótese nula, não vai acontecer, hipótese alternativa vai acontecer. Preciso de mais hipótese? Não. Porque na matemática ou acontece ou não acontece. Não tem mais ou menos. Certo? Então, aqui, hipótese quantitativa. Para estudos que vão trabalhar números. Vai acontecer ou não vai acontecer. Mas, professora, é só uma frase? É só uma frase. Uma dizendo que vai e outra dizendo que não vai acontecer. E fica dessa maneira mesmo, tá, gente? Só um não que aparece na nula. É assim mesmo. Beleza. Mas o meu estudo não é quantitativo, professor. Eu não vou trabalhar com número. Eu vou trabalhar estudo qualitativo. Ou estudo de revisão. Tá? Vou até botar aqui para vocês não esquecerem. Ou revisão. Revisão é qualquer tipo de revisão. Quando eu trabalho estudo qualitativo, que eu vou trabalhar respostas de pessoas, ou vou trabalhar revisão, eu posso chamar a hipótese de pressuposto teórico. O que é um pressuposto? É aquilo que eu imagino que vai acontecer, não é? É um pressuposto. Que é a mesma coisa que hipótese. Tá? Mesma coisa. Só que por que eu não uso pressuposto teórico para estudo quantitativo? Porque quantitativo eu trabalho número. Número é 0 ou 1. Não tem nada nesse meio tempo. Agora, quando eu trabalho estudo quantitativo ou estudo de revisão, eu posso ter uma ideia, mas essa ideia não é tão certa. Ou não é tanta certeza. Por quê? Porque os seres humanos são influenciados por N motivos, porque a revisão de literatura pode ser feita de várias maneiras, então eu não tenho uma certeza. Se eu não tenho uma certeza, eu posso fazer uma hipótese, tá? Que não é dividida, não é negativa e afirmativa, não é nula e afirmativa, ou nula e alternativa. Eu faço uma hipótese baseado no que eu espero que aconteça, que a literatura já me trouxe. Então, geralmente, quando é estudo qualitativo ou revisão de literatura, eu começo falando, pressupõe-se que nesta pesquisa irei encontrar enfermeiros que tenham a sua... Não, deixa eu ver. Pressupõe-se que na pesquisa os enfermeiros irão apresentar um perfil científico da teoria da Florence. Ou pressupõe-se que, como a pesquisa será no Brasil... Vamos fazer com o meu, prof, para ver. Não, eu acho que ficaria mais ou menos assim. Pressupõe-se que pressupõe-se que os estudos irão apontar uma predisposição dos enfermeiros à teoria da Wanda Guiar Horta por ser uma teorista brasileira. Você fez uma preposição. Você acha que vai encontrar isso porque você está no Brasil, porque você já leu um pouco sobre isso, ou você pode colocar assim, pressupõe-se, deixa eu pensar como que pode se colocar. Pressupõe-se que na revisão de literatura, os enfermeiros irão apresentar várias teorias utilizadas para a sua prática, várias teorias de enfermagem utilizadas para a sua prática. Tá? Então, vai ficar uma coisa assim, é uma ideia que você tem do que vai acontecer. Mas ela não precisa estar dividida, igual vai acontecer e não vai acontecer. Não, você pressupõe que vai encontrar isso. A mesma coisa vale para estudo qualitativo. Eu vou entrevistar os adolescentes.
e perguntar se eles sabem sobre métodos contraceptivos. Pressupõe-se que os adolescentes reconheçam os métodos contraceptivos mais falados na televisão, mas que não entendam como ele funciona. Tá? É uma ideia que eu tenho baseado naquilo que eu já li. Certo? Então, assim, é uma ideia do que eu acho que vai acontecer. Para estudo qualitativo e para revisão, é realmente uma ideia. Tá? Agora, para estudo quantitativo, que eu tenho essa divisão de nula e alternativa. Eu não preciso ficar colocando aqui várias coisas que pode acontecer, que nem eu já vi em alguns casos. Por exemplo, hipótese 1. Os adolescentes não sabem o que é métodos contraceptivos. Hipótese 2. Os adolescentes conhecem metade dos métodos contraceptivos. Hipótese 3. Os adolescentes não conhecem nenhum. Hipótese 4. Os adolescentes conhecem alguns, mas não se aprofundam. Não. Em vez de você ficar colocando um monte de resuminho assim, você faz um parágrafo só com tudo junto. Com uma ideia geral do que você acha que pode acontecer. Tá? Mas aí vai dizer, professora, meu orientador quer que eu coloque hipótese 1, hipótese 2, hipótese 3, hipótese 4, 5, 6. Tá bom, aí você coloca quantas hipóteses você vai ter. Tá? Mas eu não quero chamar de hipótese. Como que eu posso chamar? Pressuposto teórico, tá? Mesma coisa que hipótese. Só que eu só utilizo essa palavra pressuposto teórico para estudos qualitativos e para estudos de revisão, tá? Porque a minha hipótese, o meu resultado, vai se basear em análise qualitativa ou de revisão, não vai se basear em números. Certo? Podemos passar? Certo, professora. Oi. Só posso tirar uma dúvida? Pode. No caso do meu problema, eu coloquei, tipo assim, como o processo de enfermagem contribui na qualidade do atendimento à criança hospitalizada. E aí, lá no meu pressuposto teórico, eu não havia feito ainda, mas eu acabei de escrever aqui, e eu coloquei, pressupõe-se que os estudos irão apontar que o processo de enfermagem contribui na qualidade da assistência, não, na qualidade do atendimento à criança hospitalizada. Seria algo do tipo? É assim, é isso aí. Pressupõe-se que você vai encontrar isso. É isso mesmo. É só isso a hipótese. Mas não precisa escrever. Não é um textão, tá, gente? É um parágrafozinho só botando a ideia do que você acha que vai acontecer baseado no seu problema. Tá ótimo, Larissa. Para mim tá ótimo. Se eu fosse sua orientadora, já podemos passar para o próximo. Tá? Mas essa é a ideia. Próximo item, justificativa. Aí, aqui na justificativa, aqui o negócio começa a apertar um pouquinho. O que é a justificativa? A justificativa já diz a palavra. É por que eu estou fazendo esse estudo. Detalhe, tá? Eu preciso justificar qual é a relevância desse estudo. Por que eu vou fazer esse estudo? Esse estudo vai ser importante para quem? Para a saúde, para a sociedade, para a enfermagem, para os pacientes. Para quem que ele é importante? Por que eu tenho que fazer esse tipo de estudo? Tá? O que está faltando ou o que ainda não foi discutido sobre esse tema? Eu vou mostrar aqui. Por que eu vou fazer esse estudo? Tá? Detalhe. Eu não posso escrever aqui porque eu quero. Porque eu escolhi, que nem eu tô ouvindo, eu tô vendo na cara de... Eu não tô vendo a cara de vocês, mas eu tenho certeza que um de vocês falou assim, porque a justificativa, porque eu quero. Não é assim? Porque eu quero, eu quero fazer isso, me interessa isso. Isso não importa para a ciência, tá, gente? Lembra que o que a gente está fazendo é um projeto científico. Então, a justificativa tem que ser científica. Então, embora você goste do assunto,
embora você queira aprender mais sobre isso, e você pode até colocar um parágrafo sobre o que você deseja, mas mesmo você desejando muito isso, você tem que justificar isso cientificamente. Tá? Você precisa ter uma justificativa científica. Você pode até colocar um parágrafo falando que o interesse no objeto de estudo surgiu no momento que eu fui para o campo de estágio e vi que nenhum enfermeiro conhece as teorias de enfermagem. Você pode até colocar isso. Ou o objeto de estudo surgiu da vontade em desenvolver uma técnica tal que eu vi no meu estágio. Você pode até botar isso como justificativo, um parágrafo falando do seu interesse pessoal. Mas precisa, junto com seu interesse pessoal, vir a parte científica. Por que que eu quero fazer esse estudo? Ou por que, não porque eu quero, mas por que fazer esse estudo? Ah, por que que é importante esse estudo? Esse estudo vai ser importante para quem? Em que momento? Onde que ele vai ser utilizado? Tá? Porque essa justificativa, só porque eu quero, a ciência não está muito preocupada com o que você quer, tá? Infelizmente, eu tenho que falar isso para vocês. Tá? Mas vocês precisam sim contribuir para a ciência. E vocês precisam fazer um estudo que seja interessante não só para você, mas para o todo. Tá? Só um minutinho, gente. Isso daqui é tudo junto, esse daqui embaixo desse? Isso. E esse daqui também? Esse embaixo daquele e esse embaixo desse. Ah, tá. Desculpa, gente, aqui meu filho também está tendo aula agora nesse horário. Bom, então, vocês precisam justificar, lembrando que é um estudo científico. Então, você precisa mostrar aqui na justificativa por que você vai fazer esse estudo e por que ele vai ser importante. Você precisa vender o seu peixe aqui na justificativa. Você pode, inclusive aqui na justificativa, trazer qual que é a relevância do seu problema. Então, eu posso começar na justificativa falando assim, falando em relação ao problema. Deixa eu pensar o meu problema, minha justificativa. As mudanças climáticas, a minha justificativa, tá? Para o meu projeto lá do mestrado e doutorado. As mudanças climáticas globais vêm atingindo o mundo todo, alterando as temperaturas. Não se sabe ainda qual o valor que altera-se na pressão arterial dos pacientes que fazem hemodiálise. Essa pesquisa vem para verificar qual será o valor quantitativo da alteração da pressão em enfermagem, baseado nos estudos do fulano, do ciclano e do beltrano. Tá? Então, a justificativa, você precisa colocar o seu problema e por que que é importante estudar isso. Tá? Por que que se justifica estudar isso? Por que que é importante fazer essa sua pesquisa? Certo? Aqui na justificativa, pode ser uma justificativa longa ou pode ser uma justificativa mais reduzida. Depende aí o quanto você vai fundamentar. Na justificativa, pode aparecer referências? Pode aparecer citações na justificativa. Pode aparecer o meu problema? Eu posso contextualizar o meu problema e depois justificar. Mas é preciso que fique claro por que que deve ser feito esse trabalho. Tá? Precisa que vocês lembrem que é um estudo científico. E se é um estudo científico, ele precisa ser realizado para algum fundamento científico. Tá? Seja para a saúde, seja para a sociedade, seja para a enfermagem, seja para os pacientes
renais crônicos. Para quem que é importante isso? Por que eu tenho que fazer isso? Então, a justificativa é um bom momento para você entender qual que é o seu problema, realmente. Se o seu problema realmente é importante. Se aquilo que você está se propondo a estudar realmente vai ser compatível com a realidade. Tá? Porque, às vezes, eu quero fazer uma coisa que é interesse particular meu, mas não é interessante para os demais. Tá? E aí, quando eu quero uma coisa que é só para interesse meu, aí eu vou fazer um estudo só para mim, vou estudar sozinho, não vou fazer um projeto de pesquisa para isso. Tá? Então, esse projeto de pesquisa tem que pensar que o resultado dele tem que servir para mim, mas tem que servir para os outros também. Tá? Entendem o que tem que ser justificado? Você tem que mostrar por que você está fazendo ciência. Tá? Por que você está fazendo esse estudo? Senão, perde a função. Né? Se não tem justificativa, ou se é só porque eu quero, então a sua pergunta não está bem formulada. Tem que ter um problema por detrás dessa pergunta. Tá? Tem que ter uma justificativa. Pode falar, Liliane. Pode falar. Quem levantou? Liliane, pode falar. Será que ela não está me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, nós estamos. Liliane, você quer perguntar? Esses três aqui são parágrafos, né? Essas três. Não, acho que ela levantou. Ela levantou a mão e esqueceu. Leiliane, quando você quiser perguntar, pode perguntar, tá? Professora, é a Vitória, por Oi, enquanto. Vitória. Pode falar. Então, uma justificativa de uma página e um parágrafo, a senhora acha que é grande demais ou... Uma página ou um parágrafo? Não entendi. Não, uma página e um parágrafozinho, não dá 2 páginas, dá um parágrafo e um pouquinho. É bem grande, tem que estar bem fundamentada. Tá? Porque o que acontece? A justificativa, ela não pode ser pequenininha, mas também não pode ser uma encheção de linguiça, você entendeu? Tem que ser uma coisa que realmente vale a pena. E se você tem que explicar muito, também não é legal. Tá? Tem que ser uma coisa que, de cara, eu já veja que isso é importante. Tá? Quando eu falo eu, tá, gente? Eu não estou falando eu, Chayana, eu estou falando eu, banca, tá? Eu que vou ler o trabalho. Tá? O professor, a banca. Tá? Tem que ser claro para a pessoa que vai ler que aquilo ali é legal, que aquilo ali é importante, que aquilo ali tem que ser estudado. Tá? Mas não tem importância ficar grande, tá, Vitória? Não tem importância. Pode deixar do jeito que tá. Vai criando, entendeu? É um ano de criação. Não, você vai justificando e fazendo relevância. Mas eu entendo. Entendeu? Assim, tem que ser uma coisa objetiva, não precisa encher linguiça, tá? Aqui é um lugar assim. O projeto de pesquisa, de uma maneira geral, é muito objetivo. Tá? A gente que às vezes quer inventar um pouco mais. Então, assim, se você conseguiu contextualizar a sua justificativa dentro do seu problema, beleza. Pode ficar um pouco mais extenso. Tá? Agora, cuida para ver se não tem nada repetitivo. Pode deixar. Se tiver repetitivo, você aglutina. Tipo, professora, a introdução, né? Eu percebi que parecia muito semelhante a introdução com a justificativa. Tem essa... Eu não sei, eu tive muita dificuldade para não repetir as coisas que eu havia dito na introdução. Então, na introdução, você coloca tudo num contexto maior. E na justificativa é tudo num contexto menor, mais perto do seu problema, mais real com o seu problema. Por exemplo, assim, deixa eu falar para vocês assim, teve um projeto de uma aluna da medicina que eu estava orientando, que era sobre a violência da mulher. Aí, lá na introdução, ela apresentou o que é violência da mulher, apresentou os dados da violência da mulher e pronto.
Tá? E aí apresentou qual que é a problemática da medicina na violência da mulher, né? Que o médico recebe, que tem que fazer a notificação, blá, 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 lá na introdução. O que ela trouxe para a justificativa? Na justificativa dela, ela trouxe o seguinte: eu vou fazer o meu estudo em Cáceres. Cáceres é uma cidade de fronteira, onde tem muito fluxo de gente, né? Onde tem problemas com a droga, que fazem, que tem problema com o uso de droga, tem problema de tráfico de droga, que pode aumentar o problema de violência. Tá? Então, veja que a justificativa ela é bem grudada com o seu problema. A introdução é como se você estivesse mostrando tudo grande. A justificativa vem para o pequeno, vem ali no próximo, sabe? No que vai acontecer dentro do seu problema, no local que você está. Inclusive, na justificativa, é interessante que você já tenha claro onde vai ser a sua pesquisa, né? Onde vai ser, se caso for pesquisa de campo, assim, com quem você vai trabalhar, né, para poder justificar isso também, e que tenha claro quem é o objeto de pesquisa do seu trabalho. Tá? Então, o objeto de pesquisa do seu trabalho, por exemplo, Alice, que é os enfermeiros. Então, para que vai ser importante seu trabalho para os enfermeiros? Tá? Quem é que eu mais lembro? O da Cíntia, o da Cíntia é pré-natal. O da Cíntia tem que puxar, vai trabalhar dados de Cáceres. Então, tem que estar inserido na justificativa o que é Cáceres, o que Cáceres representa para essa questão do parto e do pré-natal, do parto, não é pré-natal, do parto. Entendeu? Então, tá mais próximo do seu problema, do seu local de pesquisa, do seu objeto de pesquisa. Enquanto na introdução é tudo mais amplo, é tudo no maior. Vocês entendem essa diferença? Ou fica muito difícil? Por exemplo, deixa eu ver, o trabalho de quem mais que eu sei? Deixa eu olhar os nomes aqui. Professora, o meu é em uma organização privada sem fins lucrativos. A professora Rosane não quer que eu cite o nome da fundação, né? Não sei, acho que é por causa do CEP, né? Ainda não passou e ela quer preservar. Então, eu posso citar a organização privada sem fins lucrativos, né? De Cáceres? Pode usar. Usa o termo no geral. Né? Inclusive, a orientação é que não se identifique o local mais. Até nas pesquisas que tem comitê de ética, você só apresenta o local de pesquisa em si, né, o nome do local, no método. No resto, você usa de uma maneira geral. A Neide falou que os dados dela é de casa. Tá, Neide, o seu, por exemplo, o seu é perfil dos pacientes... Do banco de sangue. Do banco de sangue, de Cáceres. Né? Por que você vai estudar o perfil dos pacientes com banco de sangue em Cáceres? Cáceres é a referência para 22, agora não é mais 22. 22. Antes era 22, mas agora tem Lacerda que dividiu, né? Acho que são 13 municípios que ficou para cá, ou 12, não lembro. Você vai procurar. Cáceres é referência para trauma e para trauma e para cirurgia para 12 municípios. Dentre esses 12 municípios, apenas Cáceres tem banco de sangue. Então, aí você já está justificando o seu trabalho. Eu posso citar também que a gente também abastece o Hospital São Luís ou não? Sim, você pode utilizar, que só tem... Você não vai dizer que é o Hospital São Luís, você vai dizer o seguinte: em Cáceres, só tem um banco de sangue para 2 hospitais que são referências para tantos municípios. Entendi. Entendeu? Aí você pode dizer até o seguinte: um hospital é referência para urgência e emergência de cirurgia, de trauma e ortopedia e de neurologia, e o outro hospital é referência para 22 municípios para obstetrícia, que é um lugar que usa muito sangue também. Uhum. Entendeu? Então, vocês conseguem ver que na introdução você vai falar daquilo grandão, daquela visão maior. E aqui na justificativa você puxa para o seu objeto.
Tá? Aqui na justificativa, inclusive, você pode utilizar o local e o objeto de pesquisa para justificar. Tá. Tá? Uhum. Então, o seu tá fácil, Neide. O seu tá fácil, o regional é referência, tem a questão aí, é o único banco de sangue desses municípios. Tem que ver lá, tem que dar uma olhada no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde. Eu não tenho certeza se o banco de sangue daqui manda sangue para outros municípios ou só é para cá. Manda. Então, isso aí justifica também seu trabalho. Tá? Então, vocês têm que procurar essas informações para fazer essas justificativas. Tá bom. Certo? Então, vejam que a justificativa foca no seu objeto do seu problema e no local que vai acontecer e quem é seu público, para você poder justificar. Tá? Então, por que eu estou fazendo esse estudo? Porque tem um contexto aí ao redor. Né? Eu não estou fazendo só porque eu acho legal. Não, não é assim. Tá? Então, tem todo esse contexto aí, como aí no caso da Neide. Olha, o banco de sangue daqui de casa, eles é referência para tal. O hospital aqui é trauma, emergência e cirurgia, que gasta muito sangue. Né? É referência para hemotransfusão de pacientes com doenças crônicas, como anemia, né? Anemia falciforme, como os hemofílicos, tudo atende lá. Tá? Então, tudo isso é justificativa, por exemplo, aí no caso da Neide. Tá? Esses são os pontos, então, para a justificativa. Vocês precisam, na justificativa, pensar em como o que eu estou estudando vai ajudar quem está fora da instituição. Porque se for para fazer só para mim, gente, não precisa, né? Se for para pegar e fazer o estudo e guardar dentro da gaveta lá e pronto, jogar fora o PDF, não, nem precisa fazer, né? A gente precisa ter uma motivação maior, né? A gente precisa acreditar que o que a gente está fazendo vai fazer a diferença. E aqui na justificativa é um bom lugar para você repensar isso. O próximo, depois da justificativa, o que eu tenho? Os objetivos. Então, se eu já sei qual é o meu problema, eu imagino o que vai acontecer nas hipóteses. Eu justifiquei o que é o meu problema, por que eu estou estudando isso. Agora vem os objetivos. O objetivo, ele serve para quê? Para fazer você responder o seu problema. Então, eu tenho um problema. Como é que eu resolvo esse problema? É o meu objetivo. O objetivo, a gente divide em duas partes. O objetivo geral e o objetivo específico. O objetivo geral é aquele objetivo maior. É o que eu espero lá no final responder, a resposta que eu espero lá no final. Tá? Qual que é a resposta que eu espero no final? O que eu quero encontrar depois disso? Então, o objetivo está muito próximo. Se vocês pegarem aí vários trabalhos de pesquisa, vocês vão ver que o objetivo ele é muito próximo da hipótese. Né? Porque a hipótese é uma coisa que eu espero que vai acontecer. E o objetivo eu vou mostrar como que eu vou fazer para aquilo acontecer. Então, a formatação do texto é muito próxima. Quais que são os detalhes dos objetivos? O objetivo geral é esse que eu espero no final, tá? O que eu espero de uma maneira geral. E os objetivos específicos é o que dentro desse objetivo geral eu também vou trabalhar ou quais as etapas que eu preciso trabalhar para chegar nesse objetivo geral. Tá? Então, os objetivos específicos é como se fossem uma parte específica desse meu objetivo geral. Então, como que eu penso nisso para fazer isso? Primeiro, todo objetivo começa com verbo. Tá? Lembra as aulas de português. O objetivo começa com verbo. E é verbo na função do fazer, na ação. Tá? É acontecendo, é no indicativo. Então, todo objetivo começa com verbo. Posso repetir o verbo que eu usei no objetivo geral no objetivo específico? Posso repetir. Só tenho que tomar cuidado para não estar escrevendo a mesma coisa. Tá? Não pode ficar repetitivo.
porque pensa que o específico é uma etapa para o geral, tá? Ou é uma parte do geral, não são iguais. Ah, professora, mas quantos objetivos específicos eu preciso? Eu, particularmente, como orientadora, determino de 2 a, no máximo, mas no máximo mesmo, 3 objetivos específicos. Tá? Tem orientador que gosta de botar um monte de objetivo específico. Eu acho que para TCC, 2 objetivos específicos está mais do que bom. Tá? Um objetivo geral e 2 objetivos específicos. Tá? Então, se perguntarem, o orientador perguntar, a professora de TCC quer quantos? Eu quero 2. Tá? 2 específicos e um geral. Ah, mas meu orientador quer 10. Aí é problema de você com o seu orientador. Tá? Pode querer 10? Pode. Só que você tem que lembrar o seguinte, tudo que você colocar no objetivo específico, você tem que apresentar no resultado. Então, se eu coloquei no objetivo específico que eu vou trabalhar dividido por sexo, eu tenho que apresentar no resultado os dados divididos por sexo. Se eu coloquei nos objetivos específicos que eu vou verificar a diferença entre a faixa etária, nos resultados eu tenho que ter a diferença entre as faixas etárias. E assim vai. Para tudo, tá? Tudo que eu botar no objetivo específico tem que aparecer no meu resultado. Eu deixei para vocês, lá na sala de aula, lá, uma lista de verbos. Vocês viram? Nem viram, nem passaram pela sala. Eu não vi. Não viram? Então, eu vou mostrar para vocês. Sou boazinha. Ué, cadê? Ai, ai, ai. Não deixei para vocês, será? Espera aí que eu tô abrindo aqui a sala. Ou eu deixei lá pro pessoal do 2 e não baixei para vocês. Deixa eu ver. Ah, não, eu estava na sala do 2. Desculpa, peraí, tô procurando aqui. E-book sobre citação. Aqui. Eu deixei aqui uma lista de verbos que eu vou mostrar para vocês. Que é uma lista que eu achei bem legal para vocês pensarem, mudarem aí os verbos que forem utilizar. Vou mostrar para vocês. Essa lista de verbos. Aqui, ó. Ó, que legal. Aqui tem o propósito da sua pesquisa. Então, se o propósito é conhecimento, você quer conhecer alguma coisa, qual que é o objetivo geral que você usa? Usa a palavra estabelecer ou identificar. E aí, nos objetivos específicos, classificar, definir, descrever, distinguir, enumerar, especificar, medir, relacionar, tá? Porque essas palavras estão relacionadas com essa. Olha que legal essa lista. Se eu quero compreender alguma coisa, qual os objetivos que eu utilizo no geral? Quais as palavras, né? Discutir, explicar, interpretar, terminar. Lembra que sempre começa com um verbo, tá? Aí depois vocês olham aqui com calma cada um. Se eu quero fazer uma análise, qual palavras que eu utilizo? E se eu quero fazer uma avaliação, qual é as palavras que eu utilizo, tá? As mais utilizadas. Eu achei bem legal esse material aqui da acadêmica, tá? Porque aí nos ajuda a não repetir a mesma palavra várias vezes, ou não utilizar o mesmo termo, tá? Utilizem os sinônimos, utilizem aqui, leiam primeiro essas várias palavras e vejam o que realmente vocês querem fazer. Lembrando que o objetivo sempre começa com verbo, não esquecendo desse detalhe, e ele é uma afirmação. No objetivo, deve-se aparecer, tá? O ideal é que apareça o local onde vai ser realizada a pesquisa
E se tem ano, também pode aparecer no objetivo, para esse objetivo ficar mais completo. Tá? Então, seguindo o exemplo que eu estou falando da minha pesquisa, qual que é o meu objetivo geral? Analisar a associação da temperatura com a pressão arterial dos pacientes em hemodiálise, aonde? Em Cáceres, em que ano? 2014. Além de analisar a temperatura, o que mais você vai fazer? Ou como que você vai fazer para chegar nesse resultado? Quais são seus objetivos específicos? Então, o meu primeiro objetivo específico é descrever os pacientes em hemodiálise, aonde? Em Cáceres, em que ano? 2014. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é descrever esses pacientes. Qual outra coisa você vai fazer? Eu vou identificar os padrões de temperatura em Cáceres no ano de 2014. Com essas duas coisas feitas, eu consigo fazer o meu objetivo geral. Entenderam? Ficou claro? Sim, professora, ficou. Para mim, sim. Tá? Então, vejam que tem uma ordem. Não é sair escrevendo qualquer coisa. Não, gente, tem que sentar e pensar. Só são pequenas frases. Só que precisa estar tudo ligado. O meu objetivo tem que estar ligado ao meu problema, está ligado à minha hipótese, está ligado à minha justificativa. Tá? Então, não tem como você fazer uma coisa separada da outra. Tá? Eu sei que vocês têm essa ânsia, né, de querer fazer logo, ou querer fazer assim, eu quero fazer, agora eu quero fazer isso. Não dá para fazer isso sem pensar no que você fez antes, entendeu? É tudo interligado. Tudo faz parte da mesma coisa. Então, tudo tem que ser muito coeso, muito igual. Tá? E o objetivo geral específico é só isso, gente. É um dizendo o que você quer fazer para responder o seu problema e outro qual é as etapas que você vai fazer para poder resolver isso. Tá? Qual que é a sua intenção, o que você quer mostrar. É isso que o objetivo faz. Tá? Apenas isso. Único detalhe, sempre começa com verbo. E é interessante que no objetivo esteja já localizado o local e o tempo que você vai fazer isso, caso sua pesquisa seja de campo, tá? Ou seja, de banco de dados secundários, é bom identificar o local e o período de tempo já aqui no objetivo. É obrigado fazer isso? Não, não é obrigado fazer isso, mas fica interessante já ter essas informações no objetivo. Tá? Professora, meu orientador não quer que coloque, então não coloca. Tá? Mas é mais interessante quando a gente já sabe isso no objetivo. Já fica claro para quem está lendo o que você quer, aonde que você quer e quando você vai fazer isso. Mas, professora, isso não vai aparecer na metodologia? Vai aparecer na metodologia. Então, tem que aparecer no objetivo? Tem que aparecer no objetivo também, para que tudo fique interligado. Tá? E aí, nós vamos entrar numa outra parte que eu considero a mais difícil para vocês. Tá? Eu considero a mais difícil para vocês, por quê? Porque essa parte é uma parte muito variada, tá, gente? As outras partes que eu falei para vocês até agora, não tem, assim, vocês podem assistir 10 mil vídeos no YouTube. Vai estar tudo muito parecido com tudo isso que eu falei. Vai estar tudo muito parecido. Tá? O que é hipótese? É isso. O que é justificativa? Tem que ter isso. Introdução tem que ter isso. Referencial tem... Tudo muito parecido. Agora, quando a gente vem para a parte de metodologia, aí tem muitas possibilidades. E quando tem muitas possibilidades, fica mais difícil. Tá?
essa parte do trabalho de vocês é uma parte muito difícil de fazer sozinhos. Então, nessa parte aqui, é necessário vocês conversarem com o orientador e verificar o que vocês vão fazer. Ou melhor, como vocês vão fazer. Tá? Primeira coisa, uso metodologia ou uso método? Você pode usar qualquer um. Tá? Você pode usar a palavra metodologia ou métodos. Geralmente, pesquisas qualitativas e revisão usam a palavra metodologia. E as pesquisas quantitativas e experimentais utilizam a palavra método. Então, depende muito do que o seu orientador está mais acostumado a utilizar. As duas estão corretas, tá? Metodologia ou métodos, as duas estão corretas. O que é metodologia e métodos? É como você vai fazer o estudo. E existem várias maneiras de você fazer um estudo. Tá? Então, aqui vocês precisam da ajuda do orientador para definir qual é o método que vocês vão utilizar. Hoje, nós vamos falar apenas de algumas classificações. Na aula que vem, a gente vai falar dos itens do método, tá? Hoje, a gente vai falar apenas de algumas classificações. Por quê? A primeira coisa que tem que ser definida no método é o tipo de estudo. Tá? O método é como você vai fazer. Como você vai fazer a sua pesquisa. Vai ser descrita no método, na metodologia. Então, a primeira coisa que você tem que saber é qual tipo de estudo você vai fazer. Existem vários tipos de estudo e os estudos estão sendo inventados a toda hora, tem um tipo de estudo novo. Então, precisa saber é o seguinte, eu escolhi fazer um tipo de estudo, então eu preciso dizer da onde eu tirei esse tipo de estudo. Tá? Então, a primeira classificação e a classificação mais utilizada nos tipos de estudo é quanto à abordagem dos dados. Quanto à abordagem dos dados, a gente pode ter dois tipos de estudos. Estudos quantitativos e estudos qualitativos. O que é isso? Quantitativos, aqueles que vão trabalhar números. Qualitativos, aqueles que vão trabalhar dados intuitivos, né? Ou seja, vão trabalhar com entrevista, vão trabalhar com fala, vão trabalhar... Alguns vão trabalhar na revisão bibliográfica de falas. Então, são esse tipo de estudo. Ou, outra definição para estudo qualitativo é aquele que não trabalha com número. Então, o quantitativo, trabalho número. O qualitativo, aquele que não trabalha número. Tá? Então, eu posso ter esses dois tipos de pesquisa. Pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. Pode perguntar, Giovana. Professora, na minha metodologia, eu iniciei falando que era um estudo bibliográfico e mais alguma coisa, revisão bibliográfica de... esqueci o restante. E não coloquei qualitativa. Posso ou não? Pode deixar assim. Esse aqui que eu estou falando é só um tipo de classificação, tá? Você classificou pelo método, tá ok. Tá? Não precisa mudar, tá? Essa classificação aqui é quanto à abordagem. Você pode colocar ela ou não. Se você já falou que é uma revisão bibliográfica, tá pronto. Você depois só vai dizer... Não é obrigado colocar isso aqui, tá, gente? Esse aqui é só um tipo de classificação.
Tá? Tá É só um certo. tipo. Você pode Obrigada. classificar ele de nada. Você pode classificar ele dessa maneira. Mas se você não quiser classificar dessa maneira, você pode classificar de outra maneira, que é pela natureza da pesquisa. Tá? Pela natureza da pesquisa, é outro tipo de classificação. Preciso colocar essa daqui? Não. Mas eu posso usar ela? Pode, se você quiser. Quanto à natureza da pesquisa, tem dois tipos: a básica e a pesquisa aplicada. Então, você pode estar fazendo uma pesquisa básica ou uma pesquisa aplicada. Qual que é a diferença? A básica, ela traz conhecimentos maiores, conhecimentos nos gerais que vão ser que tá só na teoria, tá? Conhecimentos na teoria de uma maneira geral. E a pesquisa aplicada é aquela que vai gerar conhecimentos para um problema específico, tá? Para um problema específico. Então, qual um exemplo aqui de uma pesquisa básica, de uma pesquisa aplicada? Se eu for estudar, por exemplo, deixa eu pensar aqui numa aplicada. O número de infecções na pulsão venosa dos pacientes na clínica médica. Tá? Se eu for investigar, essa é o meu problema, a minha pergunta é a seguinte: quantos pacientes que fazem pulsão venosa desenvolvem infecção? Essa é a minha pergunta. Então, a natureza da minha pesquisa vai ser aplicada, porque eu tenho um problema específico, que é as pulsões venosas na clínica médica. Eu vou ter uma resposta para esse local. A minha pesquisa só vai conseguir ser aplicada naquele local ali, porque eu só vou pegar dados daquele local. Entendeu? E qual seria um exemplo de uma natureza básica? De uma natureza básica é, por exemplo, a pesquisa da Lalisca. A Lalisca vai estudar a aplicação da teoria de enfermagem, né, processo de enfermagem no cuidado das crianças. Ela vai pesquisar daqui de Cáceres? Não. Ela vai pesquisar do Brasil inteiro, porque é revisão bibliográfica, não é isso, Lalisca? Ou do mundo inteiro. Não sei se você vai pegar internacional. Bom, não sei. Mas o resultado dela não vai ser aplicado só aqui em Cáceres. O resultado dela pode ser aplicado em qualquer lugar. Tá? Então, tem essa diferença quanto à natureza. Então, eu posso dizer que eu vou fazer uma pesquisa básica ou que eu vou fazer uma pesquisa aplicada. Preciso classificar dessa maneira? Não preciso. Tá? Eu só estou mostrando aqui que você pode classificar desse jeito, mas não é obrigado fazer essa classificação. A minha, no caso, seria aplicada porque vai ser feita no município de Cáceres. É meio que isso? Isso. A sua resposta é para uma aplicação local. Tá? É para um problema que tem aqui. Porque você vai levantar dados de Cáceres, de um local específico. Você não vai levantar dados do país inteiro. Então, essa seria uma pesquisa aplicada. Tá? Mas não precisa aparecer esse tipo de classificação. Tá? Eu só quero que vocês saibam que existem esse tipo de classificação e o que ela representa. Porque vocês vão pegar método que vai estar escrito assim: pesquisa aplicada de natureza quantitativa. Aí vocês já sabem agora o que é uma pesquisa aplicada de natureza quantitativa. Ou vai ter lá assim: pesquisa básica de natureza quantitativa. Vocês já sabem o que é. Ah, isso que vocês têm que saber. Preciso utilizar essa classificação? Não necessariamente, tá? Isso vocês vão definir com o orientador de vocês qual a classificação que ele quer utilizar para o tipo de estudo.
E a outra classificação que é mais utilizada, que é muito utilizada, é quanto aos objetivos. Essa aqui é o que vocês mais veem nos artigos de enfermagem, tá? Que é pesquisa do tipo exploratória, pesquisa do tipo descritiva e pesquisa do tipo explicativa, tá? Essa aqui o próprio nome já responde, né? Exploratória, você vai explorar alguma hipótese ou alguma coisa que está acontecendo. É uma pesquisa geralmente grande, tá? As exploratórias, porque você vai construir hipótese. Para você construir hipótese, você tem que fazer pesquisas estatísticas ou pesquisas qualitativas bem extensas. A pesquisa descritiva é aquela que a gente mais utiliza, que é muito comum nos TCCs, tá? Que é descrever a característica da pessoa ou descrever um fenômeno que está acontecendo. Tá? Você vai descrever alguma coisa. E a explicativa é quando você consegue identificar fatores que estão ali acontecendo e explicar por que eles estão acontecendo. Esse tipo de pesquisa aqui é muito difícil de fazer no TCC, porque esse tipo de pesquisa explicativa demanda uma análise estatística ou uma análise qualitativa que envolve explicações de fenômenos. Tá? Então, é muito difícil ver no TCC pesquisas explicativas e pesquisas exploratórias. No TCC, o que a gente consegue fazer e fazer bem feito são pesquisas descritivas. Tá? E é muito utilizado na enfermagem as pesquisas descritivas. É aquela que eu descrevo o que está acontecendo. Tá? Só apenas descrevo. Posso utilizar essa classificação? Posso. Posso utilizar essa classificação e mais as outras duas que foram apresentadas? Eu posso dizer que a minha pesquisa é uma pesquisa aplicada descritiva quantitativa? Posso. Tá? Só que não esqueça que cada vez que você cita um tipo de pesquisa, você vai ter que identificar um autor para explicar como é que é aquela pesquisa. Tá? Só não esqueçam disso. Quanto mais você coloca tipos de estudo, mais você vai precisar explicar e mais um tem que fazer sentido com o outro. E a última, que é muito utilizada, que é esse exemplo que a Giovana deu, ela fez a classificação do método dela, do tipo de estudo dela, pelo procedimento técnico que ela vai utilizar. Não é isso, Giovana? Você classificou o seu tipo de estudo é revisão bibliográfica do tipo tal. É isso, né? Acho que é do tipo integrativo, se não me engano. Isso, beleza. A Giovana já disse o tipo de estudo dela. O tipo de estudo dela é aqui, ó, revisão bibliográfica. Ela utilizou para fazer a classificação do tipo de estudo dela os procedimentos técnicos. Está correto? Está correto. Pronto, fechou. A Giovana precisa colocar as outras classificações só se ela quiser. Se ela não quiser, só revisão bibliográfica está ok. Para o tipo de estudo. Tá ok, tá certinho. Outros tipos de estudo que a gente tem, documental. Documental é igual bibliográfica? Não, documental não é igual bibliográfica, tá? Bibliográfica, você faz pesquisa em documentos publicados, em documentos científicos. Documental, você faz pesquisa em documentos. O que seriam documentos? É tudo aquilo que não é publicado cientificamente. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre as leis do Brasil.
Lei não é científico, então lei vai ser uma pesquisa documental, tá? Então, cuidado. Pesquisa bibliográfica é uma coisa, pesquisa documental é outra. Pesquisa experimental é difícil a gente fazer no TCC, mas pode acontecer em quem está envolvido em projetos, né? Fazer experiências mesmo, aqui você vai fazer experimentos. Pesquisas de levantamento são utilizadas quando a gente faz entrevistas, né? São geralmente pesquisas qualitativas. E estudo de caso, que vocês podem estar apresentando no TCC, um tipo de estudo. Estudo ex-post-fato é quando você faz um experimento depois dos fatos, não é muito aplicado na área da saúde, mas existe. Existe agora a pesquisa-ação, tá? Que é aquela que você observa uma determinada ação e você tenta resolver aquele problema identificado. É uma pesquisa de observação. E a pesquisa participante é quando tem interação entre pesquisador e investigador, tá? Existem tipo de pesquisa que você faz assim, eu vou lá, aplico um teste para os alunos. Aí eu apresento uma palestra, depois eu aplico outro teste e vejo se eles aprenderam ou não. Isso seria uma pesquisa participante, porque tem a interação do pesquisador e dos investigadores. Fala, Cíntia. Ai, foi sem querer. Ah, sim. Por exemplo, eu achei que a Cintia ia perguntar, professora, mas o meu não está aí, porque o meu estudo da Cíntia, né, é do tipo epidemiológico. Não está aqui, tá? Por quê? Porque estudo epidemiológico é um outro tipo de classificação para estudo. Não é quantitativo, não? É quantitativo também. Também é quantitativo, também. Mas o seu estudo é epidemiológico, né? É um estudo epidemiológico, porque a gente vai trabalhar com dado secundário, quantitativo, transversal. Tá? Professora. Fala, Gabriela. Ok. Quando a gente faz um estudo de incidência, ele é epidemiológico, né? É epidemiológico, exatamente. Então o meu é igual. Isso, é um estudo epidemiológico de incidência de natureza quantitativa. Você pode colocar natureza, se você quiser. Se não, você vai colocar, só que é um estudo epidemiológico de incidência, e aí vai colocar qual é o autor que você está utilizando para explicar esse tipo de estudo. Tá? Mas estudo de incidência, prevalência, estudo ecológico, estudo caso-controle, estudo de corte, são estudos epidemiológicos. Lembram lá que passaram por mim na epidemiologia. Se falar que não lembra, não dá para mim atirar um apagador na cabeça, mas dá para me falar aqui, xingar vocês. Se não lembra, vai lá e procura o material de epidêmio, quem passou comigo na epidêmio, que lá tem também os tipos de estudo, tá? Esses aqui eu estou apresentando para vocês, de uma maneira geral, os vários tipos de estudos que tem. Existem um monte de outro. Eu não vou conseguir apresentar todos para vocês, tá? Eu vou apresentar esses que são mais comuns, que a gente mais vê na enfermagem, tá bom? Tá, Gabriela? O seu epidemiológico também de incidência. Tudo bem, obrigada. Tá? Nada. E olha lá no material de epidêmio que lá tem. Tá? Eu não fiz epidêmio com a senhora, prof. Ah, meu Deus, que pena. Então não posso puxar sua orelha. Então você vai ter que procurar. Mas procura, tem um monte de autor que vai justificar isso, tá? Não te preocupa, não. É só você botar na internet que você vai achar. É porque eu pensei que bastava falar que ele era quantitativo. Eu pensei que não precisava falar que ele era um estudo epidemiológico. Se você coloca só quantitativo, a única informação que você está me dando é que você vai mexer só com números. E aí fica muito aberto, me dá muita possibilidade. Então, é melhor que você diga qual é o número que você vai utilizar. Porque se você coloca que é só quantitativo, eu espero que você faça todos os cálculos possíveis, entendeu? Ah, tudo bem, então. Obrigada. Tá. Por isso que tem essas divisões de vários tipos de estudos.
Porque conforme eu vou classificando ele mais, eu deixo ele mais enxuto. Eu deixo ele mais centralizado no que eu vou fazer. Tá? Se você botar só que é estudo quantitativo, a única coisa que está me dizendo é que vai mexer com número. Aí você deixa aberto para vários tipos de número. Então, agora, se você me disser que é um estudo epidemiológico de incidência quantitativo, aí de cara eu já sei o que você vai fazer. Entendeu? Igual eu sempre, quando eu vou fazer um trabalho dos projetos, alguma coisa do tipo, para congresso, eu sempre tenho problema com a metodologia. Eu não sei como estruturar a metodologia. Daí eu tô tentando Por que é tão difícil, Gabriela? Porque tem vários tipos, entendeu? Tem várias classificações. O que vocês têm que entender, assim, quanto mais classificação eu coloco, mais enxuto vai ficar. Tá? O que é mais enxuto? Ele vai ficar mais certinho o que eu vou fazer. De cara, eu já sei o que você vai fazer. É esse exemplo que eu estou te dando. Se você falar para mim que o estudo é quantitativo, a informação que você está me falando é que você vai mexer com um número. Só isso. Então, basicamente, eu não sei mais nada do seu estudo. Eu só sei que você mexeu com um número. Agora, se você me disser que vai fazer um estudo epidemiológico de incidência quantitativo, eu já sei o que dados você vai trabalhar, porque eu sei que você vai trabalhar dados de população, porque é epidemiológico, eu sei que você vai trabalhar casos novos, porque é incidência, e eu sei que você vai trabalhar números, porque é quantitativo. Agora, se você me dizer que é um estudo epidemiológico de incidência quantitativo transversal, além de todas as informações que eu já tenho dele, eu sei também que é num período de tempo cortado. É um período de tempo, um espaço de tempo pequeno. Ah, agora eu entendi. Entendeu? Agora, se você me disser que é um estudo, vou dar outro exemplo, da Cíntia. Cíntia, o seu vai ser quantos anos que a gente vai trabalhar? Eu esqueci. Cíntia subiu. Cíntia tá falando no telefone com os parentes dela. Brincadeira, Cíntia. Eu não lembro aqui o da Cíntia agora, mas eu vou dar um exemplo aqui que eu vou inventar na minha cabeça. Vou inventar na minha cabeça aqui, não. Vou pegar o meu exemplo do meu estudo, lá do mestrado e doutorado. O meu estudo é epidemiológico, de painel, longitudinal, retrospectivo. Então, o que eu falei para vocês? Se é epidemiológico, vai estudar uma população. Se é de painel, eu vou estudar a interação entre o meio ambiente e a saúde. Se é longitudinal, é porque eu vou estudar dados ao longo do tempo. E qual é a outra informação que eu falei para vocês? Longitudinal, retrospectivo. Eu vou estudar um tempo que já passou. Tá vendo? Então, eu dei 4 informações, 4 tipos de estudo para vocês conseguirem enxergar o que eu vou fazer. Entendeu, Gabriela, como é que a gente monta? Entendi. O meu, no caso, é de 2000 a 2019. É um estudo longitudinal. Você vai analisar ao longo dos anos. Ah, sim, tudo bem. Então, aí você tem mais uma classificação. Olha só, você classificou o tipo de estudo pela população, que é epidemiológico. Você classificou um cálculo que você vai fazer, que é incidência, eu sei que é casos novos. Você disse que é quantitativo, então você vai mexer com os números. E agora você me diz que ele é longitudinal, ou seja, você vai trabalhar ao longo dos anos. E aí você pode dizer que foi um estudo retrospectivo. Por que é retrospectivo? Você vai estudar aquilo que já passou. Não é verdade? Você vai estudar o que já passou. Então, é retrospectivo. É mais uma informação sobre o tipo de estudo. Então, quanto mais eu classifico o meu tipo de estudo, mais informação eu estou passando para quem vai ler esse estudo. Tá? Mais fácil vai ficar para quem vai ler.
Tudo bem, entendi. Obrigada. Então, é assim que a gente monta, tá? Às vezes, a gente não sabe qual é o tipo que a gente vai fazer, aí fica mais difícil. Quando eu já tenho toda a ideia montada na minha cabeça, fica mais fácil. Por isso que aqui vocês precisam da ajuda do orientador de vocês, porque vai fazer isso que a Gabriela está fazendo. Ah, mas professor, eu vou trabalhar tal ano. Ah, se você vai trabalhar esse tempo, a classificação é tal. Se você vai trabalhar essa técnica, a classificação é tal. Tá? Então, vocês precisam de ajuda, porque tem vários tipos de estudo, tá, gente? Eu não sei todos. Possivelmente o orientador de vocês também não sabe todos. Então, vocês vão fazer algum tipo de estudo que o seu orientador saiba orientar e que você tenha esse desejo. Certo? Então, hoje a gente vai parar por aqui no tipo de estudo dos métodos. E aí, vocês pensem certinho qual é o tipo de estudo que vocês pretendem fazer, porque na aula que vem a gente vai trabalhar o que precisa colocar no método. Depois que você define o tipo de estudo, tem mais definições que precisam ser feitas, tá? E aí precisa primeiro que se defina o tipo de estudo. Então, é interessante que na aula que vem vocês perguntem já para o orientador de vocês qual é o tipo de estudo que ele está pensando, para que fique mais fácil de vocês aprenderem os próximos pontos do método. Tá? Porque a partir de agora, o que eu vou falar, os próximos pontos, está tudo relacionado ao tipo de estudo. Tá? Perguntas, gente? Tá muito difícil? Deu para entender bastante coisa, prof. Ah, que bom, Gabriela. Mais alguém? Tem alguma dúvida? Não, prof. Não, tá tranquilo? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Na aula que vem, gente, tentem perguntar aí por orientador, manda uma mensaginha para ele, ver se ele já tem uma noção de qual é o tipo de estudo que vocês vão fazer, porque senão na aula que vem vocês vão acabar ficando perdido. Por quê? Dependendo do tipo de estudo, é um item diferente que vocês têm que apresentarem. Então, vai ser mais fácil se vocês já souberem o tipo de estudo que vocês vão fazer para a próxima aula. Na aula que vem, a gente vai ver os próximos passos do método, e aí vamos ver resultados esperados, cronograma, orçamento e referências bibliográficas, certo? Aí a gente encerra essa parte textual, ok? Tudo bem. Então, a gente já viu introdução, referencial teórico. Hoje vimos que vai precisar para o projeto o problema, a hipótese, a justificativa, o objetivo e começamos a metodologia. Tá? E aí tem mais esses outros itens para a gente terminar. Aí a gente termina na próxima aula. Então, como lição de casa aí para essa semana, mandem uma mensagem para o orientador de vocês perguntando qual é o tipo de estudo que ele está pensando ou qual é a ideia principal para na aula que vem vocês conseguirem absorver mais, baseado já no tipo de estudo que vocês vão fazer. Tá bom? Tudo bem, boa tarde. Beleza, então. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp ou no e-mail. Tá? E não se esqueçam de participar dos fóruns e das enquetes. O fórum e a enquete fecha hoje, e aí eu vou abrir um outro para as próximas 2 semanas. Tá bom? Professora, a senhora pode ficar depois, no final, uma questão ética sobre a minha metodologia. Tá. Depois que a senhora encerrar a gravação, por favor. Beleza. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Uma boa tarde para vocês, uma boa semana. Dúvidas podem estar mandando, tá? Eu vou respondendo assim que eu tiver um tempinho, eu vou respondendo, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. Tá bom, tchau. Tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau, tchau.
deixa eu parar de